Oi, professora. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Será que a Andressa viu a mensagem? Peraí, deixa eu ver aqui. Ela não me mandou nada, peraí. Ah, ela tá no portal, porque agora eu consegui entrar. Peraí, deixa eu avisar ela. Oi, Andressa, tudo bem? Eu mandei um link lá pra gente fazer no Zoom, mas se vocês preferirem ficar da forma como tá, tudo bem. Professora, vai ser no Zoom ou vai ser por aqui mesmo? Então, na verdade, para mim, tanto faz. Agora eu tô conseguindo funcionar os dois. O que tem de melhor no Zoom é porque as pessoas têm conseguido ouvir melhor. Às vezes o portal dá algum tipo de problema, no Zoom não costuma dar. Ah, tá. Oi, Andressa, desculpa a demora, eu não tinha visto que você tinha entrado, estava aqui aproveitando o tempo para ver as anotações que eu fiz no projeto de vocês. Vocês conseguem falar ou vocês estão sem microfone? Preciso escrever. Eu consigo falar, professor.
Desculpa, menina, só fui responder uma coisa aqui. Andressa, acho que não, né? Oi, dá para me ouvir? Agora sim. Bem, vamos lá. Eu li o projeto que vocês mandaram, fiz anotações, eu baixei ele do portal, porque eu acho que a anotação fica de um jeito melhor, eu estou mais habituada, então eu achei melhor baixar o arquivo, fazer, aí agora a gente conversa e depois eu coloco lá para vocês como um arquivo para vocês pegarem, como se fosse um artigo. Então vai estar disponível para vocês logo, logo. Não se preocupem em anotar o que eu fiz no projeto. Se vocês forem anotar, anotem as coisas que eu estou falando, as dúvidas, e de todo mundo. Eu vou pôr a gravação, vou deixar a gravação lá, então se vocês precisarem de novo, vocês podem ouvir. Então vamos lá. Vou começar pelos objetivos, né? Que é o que vai guiar todo o resto do que a gente vai fazer. Vocês colocaram aquilo que a gente conversou sobre fazer entrevistas, né? E fazer uma revisão bibliográfica sobre intervenções para transtorno de personalidade borderline na análise do comportamento, né? Primeira coisa que eu queria fechar com você. A gente ainda vai precisar fazer muita mudança no projeto, né? Como é que vocês estão de disponibilidade de tempo para escrever, de modo que a gente não vai ter muito tempo para fazer entrevista depois, porque, se eu não me engano, né, se não tiver nenhum problema com o comitê de ética, eles aprovarem tudo, quando a gente submete até o dia 10 de um mês, a resposta vem em 2 meses. Então, quer dizer que esse mês eu acho que já não dá mais tempo, porque hoje é dia 7. Se a gente submeter até 10 de julho, então, se em um mês vocês conseguirem trabalhar bastante para finalizar o projeto, a gente vai ter a resposta em setembro. E vocês vão ter mais ou menos um mês e meio, assim, no máximo 2 para fazer as entrevistas e escrever sobre elas, os resultados. Então, assim, eu comecei a ficar preocupada porque a gente não está andando muito de uma reunião para outra, né, com relação ao projeto. Então, não sei quanto que vocês estão tendo de tempo para escrever e para fazer as coisas. Eu tô tranquila. Tá pra ouvir? Dá, tá baixinho, mas eu consigo escutar. Eu, por enquanto, eu trabalhei só semana passada. Essa semana agora eu não trabalho mais, como eu trabalho em escola, tá fechado. Eu fui só ajudar para fazer umas atividades. Agora, se for ter que fazer alguma coisa para entregar essa semana ou semana que vem, eu tô com o tempo livre. Então, na verdade, não é só com relação a esse período. A gente precisa calcular o seguinte: não adianta nada a gente conseguir fazer o projeto, submeter, e aí na hora de fazer a entrevista, vocês não terem tempo para fazer, escrever e apresentar, entendeu? Uhum. Porque, ó, a nossa última reunião foi... eu fechei aqui Foi o mês passado, no né? final do mês passado, tem mais ou menos 2 semanas, né? E aí a gente mudou tudo que vocês tinham feito, né? Porque vocês não tinham um objetivo, a gente estabeleceu um possível objetivo, mas vocês conseguiram escrever uma página e 2 páginas, vamos pôr, de introdução, né? E aí pensa que assim, a gente precisa ter de 5 a 7 páginas de introdução, a gente precisa ter um método bem escrito, explicando o que vai ser feito.
os objetivos a gente precisa reescrever, o que a gente se propôs está certo, mas a forma como está escrito a gente precisa corrigir. E escrever o método e fazer um termo de consentimento. Isso tudo precisa preparar. Não dá para preparar até quarta. Vocês acham que dá? Eu tô tranquila de atividade essa semana. Tá. Então, assim. Eu acho que eu consigo, se eu pegar 2 dias para fazer só isso, eu acho que eu consigo. Então, Aí tem que ver com a Mari, como que ela tá, às vezes ela cuida da sobrinha dela. entendi. Então, eu vou falar. Então, essa semana, por incrível que pareça, eu também tô tranquila, porque a minha sobrinha não vai estar aqui, ela vem só na outra semana, mas a única coisa que eu tenho é aula normal, assim, da faculdade, mas essa semana eu tô bem tranquila. Tá, então vamos tentar, porque se vocês conseguirem submeter até quarta, a gente adianta um mês, e aí fica mais tranquilo para a gente pensar nisso. Então, assim, o objetivo, a gente precisa ter tudo muito ligadinho, tudo muito coerente, né? Então, o objetivo geral, trazer variáveis, formas de intervenção e relação terapêutica. Variáveis aqui não tá legal. Então, vou tirar. A gente conhecer as intervenções e saber da experiência na relação terapêutica. Quando vocês escreveram, o que vocês pensaram? Na hora que a gente escreveu, a gente fez até mais ou menos um pouco estruturado para fazer o painel que a Alessandra tinha pedido. Que a Alessandra pediu. O que vocês pensaram quando vocês escreveram? A gente pensou mesmo em, através da entrevista com os profissionais, saber quais são as intervenções que eles utilizam e também, com base teórica, né, a gente explicar mais ou menos o que a gente falou mesmo foi da FAP, é o que a gente mais conseguiu encontrar e viu que daria certo, que a gente tem conhecimento. Mas a gente também viu num outro livro que você até indicou, que tem um outro método de intervenção também, só que a gente não teve tempo de pesquisar sobre ele. Tá. Eu acho o que usa mais com o paciente com transtorno de personalidade borderline hoje em dia é DBT. É isso mesmo. Eu até peguei. Tá. Então, o objetivo geral da pesquisa é conhecer. Já estou escrevendo aqui no lugar, porque aí vocês não precisam. Ciências. Analítico, comportamental, no atendimento de pacientes transtorno de personalidade borderline. As experiências de terapeutas comportamentais de pacientes da paciente especialmente as experiências da relação terapêutica as modalidades de intervenção e a relação que a gente pode tirar a revisão bibliográfica. Vocês podem fazer uma breve revisão para fazer a introdução.
leiam mais, coloquem uma introdução. E aí, a gente vai falar, então, na introdução, a gente precisa falar de 3 assuntos. Como falamos de personalidade borderline, o que é, características, dificuldades, muito relacionado ao transtorno. A gente vai tratar os tratamentos propostos do transtorno dentro da análise do comportamento ou a Eu não sei se é só o meu que tá baixinho. Deixa eu até aumentar o volume aqui. o volume bastante aqui. Eu estava tentando ler aqui sua mensagem, mas não apareceu. Eu falo mais aqui, Andressa. Eu aumentei o meu volume para falar mais alto. Então, vou retomar só para garantir que vocês entenderam. A gente precisa falar do transtorno. Ixi, a Andressa caiu. Mariana, você me ouve agora? Voltou, Andressa? Voltei. É muita tecnologia. Professora, mas eu não estava conseguindo ouvir quase nada que vocês falaram. Tá travando. Ah, tá. Andressa, tá travando também ou não? Não, agora tá funcionando normal. Tá. De todo modo, tá gravando e vai ficar gravado. Então, é legal, de repente, que vocês ouçam depois ficarem com dúvidas. Eu vou falando aqui, Mariana, para garantir que a gente vai conseguir caminhar. Então, eu corrigi o objetivo geral. E agora vocês precisam fazer os objetivos específicos. Eu vou deixar anotado aqui. Nos objetivos específicos, tem que aparecer cada objetivo individualmente. Então, assim, conhecer a experiência de terapeutas analítico-comportamentais com relação à relação terapêutica com pacientes borderline. Conhecer quais as modalidades, é tudo separadinho. Dá uma olhada em outros trabalhos que pode ajudar vocês. Aí eu estava falando da introdução. Na introdução, vocês vão precisar falar principalmente de 3 assuntos. Do transtorno, características, quais são os sintomas, quais são as dificuldades que as pessoas vivem, um pouquinho da história de vida que leva a desenvolvimento desse transtorno, para justificar a dificuldade de relação que essas pessoas têm e, consequentemente, a dificuldade de relação terapêutica. Falar da relação terapêutica com eles, e aí depois então, falar da introdução, das intervenções que se faz, levando em conta essas dificuldades. Certo? Então, a introdução de vocês tem que ser basicamente isso. Vocês deram o nome de justificativa que vocês escreveram, mas isso daqui está me parecendo a introdução, né? Pelo que eu li. Então, eu botei lá o nome de introdução, e aí depois vocês vão ter que fazer uma justificativa. A justificativa é o trecho da introdução que explica por que faz sentido desenvolver uma pesquisa dessas considerando a literatura. Né? Por que vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso? Porque a gente sabe que é delicado atender pacientes com transtorno de personalidade borderline. Que é difícil tecnicamente, então, do ponto de vista do tipo de intervenção que você vai usar, mas também é difícil do ponto de vista emocional, do ponto de vista da carga que esses pacientes trazem.
Então, na introdução é isso que vocês vão precisar fazer. Acrescentei aqui um objetivo específico que eu acho que é legal. O método, então, vai ser de entrevista. A gente pode algum trabalho que tenha realizado muitas profissionais para vocês olharem. Ter uma ideia de como se faz um método desse tipo de trabalho. Como vocês ainda não conseguiram escrever, fazer várias outras coisas, minha sugestão é separar uns artigos, colocar para vocês. Eu vou separar agora, já terminando a nossa reunião. Vocês dão uma olhadinha para elaborar o método. O que precisa ter neste método? Precisa ter. Quem são os participantes? Vai ter um item participante, tá? Precisa ter coleta de dados, né? Como é que vocês vão coletar esses dados? Materiais ou entrevista. Esses materiais a gente pode fazer uma entrevista semi-estruturada? Pode, acho que é a melhor opção. Então, vocês vão elaborar um roteiro de entrevista semi-estruturado, então vai ter algumas perguntas norteadoras, tipo, como que a pessoa trabalha, quais os sentimentos que ela tem no atendimento dos pacientes, como é que é, em que momento o que se agregou profissionalmente, pessoalmente, sei lá. Vocês podem fazer um brainstorming aí de coisas que vocês gostariam de comentar, e aí a gente fecha junto aí na próxima reunião que a gente marca aí para vocês terem que me submeter. Né? Pode ser amanhã ou quarta, enfim. Quarta logo no começo do dia. Então, os materiais é basicamente um roteiro de entrevista. E você vai precisar de um computador ou celular para fazer as chamadas. Os participantes têm que escrever quem vão ser, né? Vão ser terapeutas analítico-comportamentais. Vocês podem ter uma pessoa de tanto a tantos anos, precisa pôr esse intervalo. Como é que vocês vão fazer esses convites? Então, vai entrar em contato com o e-mail, vai fazer uma divulgação, sugestão para outros terapeutas que vocês conhecem, para eles sugerirem colegas que possam colaborar a participar da pesquisa. A pessoa precisa estar atendendo o paciente agora ou atendeu em outro momento? Minha sugestão, alguém que esteja atendendo no momento da entrevista. Porque a gente pode perguntar sobre os sentimentos eliciados pelo atendimento, e a pessoa só vai saber descrever isso com mais precisão se ela estiver atendendo. Né? Se ela já atendeu, às vezes o relato não é tão preciso de como ela se sentia. Então, minha sugestão é que sejam terapeutas que estejam atendendo no momento da entrevista pacientes com personalidade borderline. E aí, a coleta de dados, vocês têm que descrever como é que vai ser. Todo o processo. Né? Vocês vão divulgar, ou vocês vão contactar terapeutas que vocês conhecem e pedir indicação de colegas que possam participar da coleta. E façam o contato dessas pessoas, as pessoas estão em contato, e a pessoa aceitar, ela vai assinar o termo de consentimento, uma data da entrevista, para uma data que seja mais conveniente para o terapeuta. Na ocasião da entrevista, você vai fazer tal e tal coisa,
vai ter duração de tanto tempo. Após a entrevista, pode ser a entrevista será gravada e após a entrevista será feita aí, depois de coleta de dados, como é que nós vamos analisar esses dados, né? Então, a gente vai ler essas entrevistas, identificar as intervenções que ela tem que fazer, se elas são intervenções estritamente relacionadas com personalidade terapêutica, se ela faz a de inovador que ela desenvolveu, em relação aos sentimentos, que tipo de sentimentos esses terapeutas relataram, são sentimentos relacionados com que tipo de contingências, por exemplo. Acho que basicamente isso, né? E as questões da relação terapêutica, né? Quais dificuldades tiveram na relação terapêutica? Aí a gente coloca, né, na análise de dados, são esses pontos que a gente vai fazer, que a gente vai organizar em tabelinhas, e vai ir de acordo com a literatura da área para avaliar se a pessoa faz algo de inovador, de diferente, ou se ela segue aquilo que é, né, na literatura e tal. E aí, então, a gente termina a parte de método. A gente precisa falar do termo de consentimento e a gente precisa escrever um termo de consentimento. Eu vou mandar para vocês 2 exemplos que eu tenho, que são do meu mestrado e do meu doutorado. Se vocês tiverem algum outro exemplo, pode ser legal para vocês consultarem. Tem vários mensagens. A estrutura que a gente fez, que eu confundi, eu ainda deixei justificativa. Eu entrei no portal e aí tem aquelas orientações de como montar. E Andressa, agora está cortando muito. Deixa eu tentar o cabo aqui, que às vezes melhora a internet. Melhorou? Muito. Se ouve perfeitamente agora. Eu conectei o cabo direto no notebook, aí fica melhor a internet. Eu pensei, quando eu da Barão e tem aquela explicação de como tem que ser a estrutura do trabalho. E ficou um pouquinho confuso, porque ele fala de introdução, e depois tem um outro exemplo que ele usa justificativa ao invés de ser introdução. Eu fiquei na dúvida se era introdução ou se era só justificativa. Tá. Mas eu acho que tem os dois, né? Eu acho que existem algumas áreas que eles configuram de uma forma diferente mesmo. Mas na psicologia, a gente geralmente faz uma coisa que a gente chama de introdução. Você falou alguma coisa? Não. É uma discussão teórica, né, sobre os temas que vão ser apresentados no trabalho. Então, o que a literatura diz sobre aquele assunto que você vai discutir com a pesquisa, que você vai pesquisar. Que foi isso que vocês começaram a fazer. A justificativa é uma justificativa baseada na literatura, então você vai dizer por que, considerando a literatura que existe, por que faz sentido fazer uma pesquisa. No caso de vocês, existe bastante
comum que a relação terapêutica é delicada com pacientes com transtorno de personalidade borderline e tem sido estudado intervenções porque uma difícil. A mudança de comportamento desses pacientes até porque a gente sabe que transtorno de personalidade é algo que tem um tratamento mais difícil. Então, justifica pesquisar sobre a relação terapêutica e as intervenções com esse tipo de paciente, porque a literatura diz que é algo delicado e que precisa ser estudado ainda. Então, por isso vocês estão estudando o assunto. Então, a justificativa faz esse entre a literatura e o trabalho de vocês. O modelo que a gente usa na psicologia em geral, né? Quando tem justificativa, é porque a gente vai usar a justificativa para fazer esse comum em trabalhos de Esse finalzinho que você falou cortou um pouquinho, professora. Eu acho que saiu bem baixinho a voz. Na verdade, o que eu falei por fim, principalmente, é que a justificativa é o espaço para fazer o link entre a teoria, né, entre o que a literatura e a pesquisa de vocês. Tá. Então, é nesse lugar que vocês vão discutir, baseado na literatura, porque fazer uma pesquisa desse jeito. Depois de escutar a gravação, que está bem explicadinho para vocês conseguirem escrever a justificativa. Tá. Então, assim, acho que eu expliquei o que vocês precisam fazer. Fiz algumas anotações aqui para vocês não esquecerem. Eu vou pôr o arquivo no portal já. A introdução vocês devem fazer naquela ordem que eu falei, falar do transtorno, depois falar da relação terapêutica e depois falar das propostas de intervenção. A justificativa, trazer isso que eu falei, que a relação terapêutica é algo delicado, e precisam cuidar disso na então, por isso, fazer uma e aí descrevam os objetivos específicos e as partes do método. Vocês tendo dúvidas, me mandem mensagem. Eu vou ficar atenta nesses dias, por conta da gente tentar mandar a tempo. E aí vocês vão me falando, né? Se a gente conversa amanhã, se a gente conversa quarta, alguma coisa assim, tá bom? Tá, então a nossa justificativa ela vai junto na introdução. Ela não tem uma parte de introdução e justificativa, é tudo junto. Eu até deixei o nome justificativa aqui, mas aquele pedaço que vocês escreveram faz parte da introdução. Aí eu botei lá o nome. Introdução. Quando termina esse texto, a gente escrever justificativa, eu coloquei, e aí vai escrever a justificativa. A gente tinha feito uma outra ordem, eu acho. A gente começou a falar sobre a relação terapêutica. Na verdade, vocês vão e voltam no assunto. Vocês falam sobre relação terapêutica, aí vocês falam sobre o transtorno, aí vocês falam sobre a relação, de novo, entrando na intervenção, né? É uma possibilidade, mas vocês precisam cuidar para que tenha um encadeamento lógico do assunto, sabe? Se vocês quiserem manter essa ordem, vocês só precisam fazer um encadeamento lógico do assunto. Então, assim, uma coisa tem que estar ligada na outra. Não pode dar um salto de um assunto para o outro. Aquela primeira parte que a gente fez, que a gente te mandou, é melhor nem considerar nada que a gente colocou no primeiro, um dos primeiros. Mais.
do que estava escrito. Eu precisaria ler de novo. Mas, por exemplo, coisas sobre diagnóstico, eu prefiro usar o DSM, eu prefiro não usar o da Galarrondo, até porque ele é antigo, né? Ele é um livro que já tem 12 anos. Num transtorno desse tipo, já fica ultrapassado. Então, prefiro que vocês usem o DSM. O que vocês tiverem falado, se vocês tiverem falado sobre algumas coisas sobre intervenção, por exemplo, dá para pôr. Sobre relação terapêutica também dá para pôr. Não tem problema com o que vocês tinham escrito. É só porque corrigir, às vezes, é mais difícil que recomeçar. E aí, agora que vocês têm mais organizado o que vocês querem fazer, dá para checar lá do que vocês tinham escrito. Ah, isso faz sentido, ó, porque a gente falou de relação terapêutica, dá para colocar aqui nessa parte. Problema nenhum. Não tinha nada escrito errado, é só porque era um monte de coisas que a gente não estava sabendo como usar. Tá. O nosso problema é começar de uma forma certa da linguagem do TCC, mas a gente vai fazer, a gente coloca primeiro a definição do transtorno e depois a gente fala sobre a relação terapêutica. É isso, né? Não saiu o áudio, professora. Eu bloqueei aqui, desculpa. Não só definição, mas o que é o transtorno, da pessoa, né? História de vida que produz esse tipo de transtorno, então tem a ver com a questão da relação geralmente com os pais, com família, principalmente, que traz um determinado tipo de contingência que vai produzir, né, o sentimento de validação, a dificuldade de contato com os privados. Então, vai falar do transtorno de modo geral e não só do diagnóstico, sabe? O DSM é legal para ver porque o DSM tem vários itens, inclusive um item que fala de desenvolvimento da pessoa, né? Então, quais coisas do desenvolvimento dela levaram possivelmente ao transtorno. E aí, quando eu falar de relação, aí isso leva para discutir essas pessoas têm dificuldade nas relações e que isso aparece na relação terapêutica. Para a gente mencionar a intervenção, alguns métodos de intervenções, que nem a gente colocou na FAP, é bom a gente colocar no desenvolvimento. Ou a gente também cita na introdução? Não, desenvolvimento que eu falo é desenvolvimento da pessoa, né? Então, assim, eu falei, vocês vão começar a falar do transtorno. Isso tudo que eu falei é introdução. Vocês vão começar a falar do transtorno, das características, dos impactos na vida, qual levou a pessoa a desenvolver aquelas características. Dessas características é a dificuldade na interação, na relação com as pessoas. Aí que essa questão na relação com as pessoas impacta diretamente na relação terapêutica. Aí você tem relação terapêutica. Quando vocês falarem disso, vocês vão dizer, por conta da relação terapêutica ser uma questão, intervenções que têm uma atenção especial a este ponto são apropriadas e costumam trazer benefícios para o tratamento deste tipo de transtorno. Um exemplo disso é a FAP. Aí vocês falaram de FAP. Outra intervenção proposta que tem sido utilizada é a DBT. E aí vocês falam de DBT. E aí vocês podem ler, dar uma olhada de novo nos artigos que eu passei para vocês, nas referências deles, e ver se tem mais alguma proposta de intervenção para border, ou o que mais se discute sobre intervenção com border. Professora, eu tô com um pouco de... Tá dando para me ouvir? Tá. Eu tava com um pouco de dificuldade para entender. Eu vou ter que ver a gravação depois, porque eu não consegui ouvir quase nada que vocês falaram. Sim.
E agora no final que eu ouvi, mas no começo que eu tava ouvindo um pedaço, a introdução precisa ser basicamente de 5 a 7 páginas, é isso. Mais ou menos. Uhum. Porque assim, escrever muito, escrever preciso, um pouco é uma coisa que é difícil. Então, eu acredito que vocês não vão conseguir falar suficientemente destes assuntos em menos do que isso. Mas se vocês conseguirem, não tem problema. Se tiver um negócio incrível em 3 páginas, não faz sentido mandar vocês escreverem mais, entendeu? Eu Entendi. acredito que vocês vão gastar de 5 a 7 páginas para falar apropriadamente destes assuntos que eu falei. Tá. A gente tem o livro da Linehan, que você tinha indicado, que era o treino de habilidades em DBT. Você tinha indicado ela, e aí a gente foi pesquisar, a gente achou esse livro. Sim. Tem um outro, porque esse já é um livro além, um livro que ela escreveu depois. Mas ela tem um outro que é o livro sobre DBT e um outro que é um livro sobre border. Então, se vocês acharem esses outros é melhor, mas não tem nenhum problema com esse. Ele é ótimo, tudo que for dentro é legal para discutir DBT. Ó, gente, O que ela fala sobre borderline, a gente também já achou. Que é o transtorno de personalidade borderline que ela fala. O que ela fala é ótimo, vocês podem usar. Ó, deixa eu só falar uma coisa, vai cair porque a gente